Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a continuação da integração na nossa aplicação com o banco de dados MySQL usando a biblioteca PDO. Então se a gente acessar o manual do PHP onde diz respeito às conexões com o PDO, a gente tem aqui um exemplo de como conectar com o PDO. A gente informa com o banco de dados, né, pelo PDO. A gente vai criar uma instância da classe PDO informando qual que é o tipo do banco, qual que é o nome do banco, melhor, o host, o DBName, poderia passar também a porta, o usuário e a senha, e ele me retorna uma conexão para a gente começar a trabalhar com o banco de dados. E para organizar a nossa aplicação, a gente vai vir na pasta core, criar uma pasta chamada database, e dentro dela a gente vai definir um arquivo chamado database. Então aqui a gente vai chamar database.php, né? Então database.php. Dentro desse arquivo, pessoal, a gente vai definir a classe que vai ser responsável pelo banco de dados. Então, vou definir a tag do PHP, o namespace, que é o core database, e aí a gente vai definir a classe relativa à conexão com o banco de dados. Então, aqui, pessoal, a gente vai definir a classe database, e essa classe ela vai ter um método estático chamado getDatabaseConnection, getDatabaseCon abreviado, né, que é a conexão com o banco de dados. Por que eu estou nomeando com getDatabaseConnection? Porque eu posso conectar com um banco de dados específico, que é o caso que a gente quer agora, ou somente com o banco de dados para executar comando. Então, nesse caso, a gente só quer conectar com um banco específico. Então, eu vou definir a classe e o método aqui. Então, vai ser uma classe que se chama database e um método estático que se chama getDatabaseCon, de abreviação de connection. O que esse método tem? Ele vai recuperar o usuário da nossa variável de ambiente db username, também vai recuperar a senha também da variável ambiente db underline password, o host também da variável de ambiente db host, a porta também vem da variável de ambiente, só que se chama dbport, e o database, que é o nosso banco de dados, o nome do banco de dados, né? Ele vem da variável db_database. E a gente vai fazer a conexão com o MySQL, concatenando suas informações para fazer uma nova instância do PDO. Então aqui, pessoal, a gente também precisa fazer o set do erro mode, que na verdade a gente precisa aqui, se acontecer algum erro, que o banco lance uma exceção. E por último a gente retorna a instância do PDO criada. Então só reforçando aqui, a gente definiu uma nova instância do PDO para o banco MySQL, o host com o host que a gente definiu na variável de ambiente, a porta também, o dbName também, que vem daqui, e passamos aqui o user e o password como os dois últimos argumentos. A gente precisa também fazer o import do PDO, né, para pegar a implementação correta. Então ele vai trazer aqui o use PDO, que vai vir lá da biblioteca do PDO, né, vai fazer o use da classe para a gente poder fazer a instância corretamente. Tendo aqui a conexão com o banco de dados, pessoal, que a gente vai mexer na nossa aplicação lá na pasta App Models Problems, e aonde a gente faz o registro do problem no arquivo, aqui no new, a gente vai apagar esse arquivo, essas instruções para salvar no arquivo, porque a gente não vai mais salvar no arquivo, e vai definir as instruções para salvar no banco de dados. Então, primeiramente, pessoal, a gente vai definir uma variável que vai receber a instância do PDO, né, através da nossa classe database e do método getDatabaseCon. Posteriormente, a gente vai definir aqui uma variável SQL, que vai definir a SQL de inserção no banco de dados, na nossa tabela problem e na coluna title, passando ali uma variável .titles. Definir o statement, que vai ser a preparação dessa SQL. Posteriormente, fazer o bind param do parâmetro title para o valor title do objeto problem. E posteriormente a gente vai definir, vai fazer a execução, né, desse statement, e precisamos definir o ID através do ID gerado pelo banco de dados, e para isso a gente vai pegar através do método lastInsertID, vai retornar um ID para nós. E aqui um detalhe, que esse lastInsertID ele retorna o ID no formato string, ou um falso no caso que ele não
não tem inserido o ID, né? E aí, como o nosso ID é int, eu vou precisar fazer um cast para inteiro. E para a gente poder visualizar, quando a gente for testar daqui a pouco no navegador, vamos também mudar o all, nosso método all, para que eu acesse todos os dados do banco de dados. Então, eu vou poder inserir e visualizar os dados. Então, vamos apagar esse código e definir um novo código agora com os registros que estão no banco de dados. E para isso, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai definir uma variável problems, que é uma array, e aí a gente vai fazer uma consulta ao database. Então, vou pegar a conexão com o database, assim como a gente pegou anteriormente. Vamos, então, executar uma query, que é um select, pegando o select ID title from problems, ou seja, todos. E depois a gente vai fazer um for each, convertendo o resultado, que veio uma array associativa, para o objeto do tipo problems. Então, a gente vai incluindo agora no nosso objeto problems, no nosso array problems, cada novo objeto de acordo com as linhas de respostas que a gente teve do banco, onde em cada linha a gente cria uma instância da classe problems, definindo o ID e o title lá do banco de dados. E por último, a gente retorna essa variável problems. E assim, pessoal, a gente pode acessar agora no navegador e ver o resultado para ver se esse código está funcionando e os dados estão sendo salvos no banco de dados. Então, se a gente ir no navegador, acessar aqui o localhost, né, ele carregou a aplicação. Não tem nenhum registro no nosso banco de dados, a gente pode até consultar aqui por run-db console. A gente pode ver aqui o select asterisco from problems, que é a nossa tabela, não tem nada. Vamos fazer um registro, que problema no servidor de banco de dados. Não responde. Vamos registrar o problema está registrado. Se a gente fazer a consulta no banco de dados, aqui está o problema também apresentado. Então percebam que já está funcionando tanto a inserção, consegue listar. Agora a gente precisa alterar o restante do código para também funcionar com o banco de dados. E o nosso próximo código a ser alterado, vou voltar lá no save, e caso não seja um novo registro, a gente vai fazer o update. Então, vou alterar aqui, apagar esse código quando é necessário. Então, aqui a conexão que a gente vai fazer, eu vou jogar ela para dentro do if, para reaproveitá-la, tanto no caso verdadeiro quanto no caso falso. E aqui a gente vai definir o código necessário para a atualização do registro, ou fazer o update na tabela. Então, a gente vai definir a SQL como sendo update em problems, né, tabela problems, set title com title, where o ID é igual a um ID. E aí a gente precisa fazer o prepare da SQL, isso para evitar SQL injections, né, usando o PDO prepare. Posteriormente, os bind dos parâmetros, ou seja, converter o parâmetro que está na SQL para o valor real. Isso através do método bind param do statement. E depois de que a gente fazer os bind parâmetros, tanto para o title quanto para o ID, a gente pode fazer a execução da SQL. E aí a gente vai ter a atualização dos dados no banco. Vamos testar isso lá no navegador. Então, indo para o navegador, a gente tem aqui visualizando. A gente vai poder editar, entre aspas, não posso editar agora. Por quê? Porque o nosso find, ele ainda não foi convertido para trabalhar com a busca no banco de dados. Até ele pega todo o USAL e faz um find normal. Quer dizer, um for sequencial em todos para encontrar aquele que tem o mesmo ID. Até isso vai funcionar. Vamos testar aqui o editar. Ó, ele funciona, porque ele percorreu todos, mas essa não é a maneira ideal. Vamos testar aqui então se o nosso update funciona. Pega o updated e o atualizar. Agora ele atualiza. Ó. Então o nosso atualizar já está atualizando no banco de dados. Se a gente fazer a consulta, agora vem com o dado atualizado. Então vamos mudar o nosso find para que ele funcione corretamente agora. Ou melhor, que ele funcione a partir da consulta do banco de dados para ficar bem mais otimizado também. Então aqui no find by ID a gente vai excluir esse método, esse código, né, e fazer a consulta direto no banco de dados. Então aqui a gente vai pegar a conexão com o banco de dados primeiramente e definir a SQL para fazer a busca de um problema pelo seu ID. Então a gente vai definir uma variável PDO,
pegando a conexão lá do nosso database getDatabaseCon. Vamos definir SQL como select ID e title from problems, where o ID vai ser o ID que a gente vai definir com um byte de parâmetros. Vamos fazer o PDO prepare SQL para preparar SQL, evitar SQL injection. Posteriormente o bind param, né, para converter o ID que veio por parâmetro e inserir ele na SQL. Então executamos SQLs e precisamos ver se teve um resultado. A invocação do método rowCount vai ser diferente de 0. Então, se ela for igual a 0, retornamos null. Senão, a gente vai fazer o fetch do resultado, que vai ser um único registro, né? E aí, com esse registro, vai criar uma nova instância de problem, né? Passando o ID como row ID, que ele vem como array associativa, e o title como um row title, ou row pegando o índice title, ou row pegando o índice ID, passando como argumentos para a nova instância de problema. E assim a gente tem o find by ID definido. E para fazer o destroy, a gente vai apagar aqui o código referente ao salvar arquivos. E aqui a gente vai definir o código para apagar um registro do banco de dados. Então, vou pegar a conexão novamente aqui com o database get database connection. Vamos definir a SQL de remoção, delete from problems where id igual a 2.id, que é o nosso parâmetro. E aí vamos preparar a SQL para evitar SQL injection. E vamos fazer o bind do parâmetro, trocando 2.id pelo valor do id do objeto. E então fazer a execução da SQL. Isso vai gerar um resultado. E eu vou retornar como resultado o true, um verdadeiro ou falso, dizendo se foi removido ou não. Se for removido, o rowCount vai dizer que pelo menos uma coluna, uma linha da tabela foi afetada, então ele vai ser diferente de 0. Então, se ele for diferente de 0, true quer dizer que foi removido. Se for igual a 0, quer dizer falso, ninguém foi removido. E aqui, corrigindo, o nosso método agora retorna um booleano. Vamos testar agora se o remove também funciona. Então, vamos criar um novo registro de teste. Criou, visualizei, posso editar, fazer todos os casos e, por fim, posso remover também. Então, o nosso remover também funciona. Se a gente visualizar aqui nossa aplicação, agora a gente pode fazer até a limpeza da parte que não precisa mais, que é o método, né, que retorna o path do banco de dados em arquivo. Então, esse método não está sendo mais usado, então eu posso remover ele. Feito isso, pessoal, a gente já tem todo o nosso CRUD aqui em banco de dados para ser utilizado na nossa aplicação. Vamos aqui também rodar apagar esse import, que não precisa mais. Então, a gente fez o save, a gente fez o destroy, fez o all e também a gente fez aqui o find by ID. Então, a gente já tem todos na nossa aplicação. E para ver se está tudo ok, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos executar o PHP CS e o PHP Stam para ver se não tem nenhum problema nesse código. Então, vamos lá rodar o PHP CS. Então, ele identificou um problema aqui no problem PHP, na linha 133. Vamos ver o que tem aqui. 133. Eu estou usando aqui uma estrutura inline que não é permitida. Então, vou ter que colocar as chaves para ele não reclamar desse erro. Então, agora o PHP CS passou. Vamos configurar o PHP, executar o PHP Stam e ver se ele tem um problema. Ele tem um erro também, que o database não tem tipo especificado. A gente precisa definir o tipo de retorno dele. E indo aqui para o nosso database, o tipo de retorno dele vai ser uma instância de PDO. Então, vamos ver se está ok. Ainda tem um erro. O problem aqui, problem ID does not accept string or false. Na linha 49. Vamos ver esse problema. E aqui, para a gente não ter esse problema, que o last search ID, ele retorna uma string com ID ou falso, né? Então, a gente poderia tentar converter ele para inteiro, tendo certeza que a inserção deu certo, e aí eu evitaria essa informação do PHP Stan relativa a tentar inserir uma string a um ID. Poderia também verificar se é um ID, se não é falso, né? No caso aqui, se ele fosse falso, eu não atribuiria o valor. Mas se for falso, também vai lançar uma exceção de erro, então também não atribuiria o valor.
Então agora o nosso PHP Stan também está correto e o PHP CS também. Vamos navegar de novo na aplicação para conferir se está tudo certo. Registrando. Ok. Visualizando. Editando. E removendo. Então só para confirmar, né, eu vou executar aqui o dpconsole e o select from problems, tem os dois. Vamos remover. E agora está removido no nosso banco de dados. Então, pessoal, nesse vídeo a gente fez a integração já com o banco de dados, escrevendo os códigos para tanto registrar, atualizar, visualizar e remover um registro fazendo o CRUD completo. Ainda não consigo executar os testes, porque tem alguns problemas a serem resolvidos nos testes, mas a gente vai solucionar ele no próximo vídeo e executar os testes corretamente usando o banco de dados. Então aqui eu vou fazer o commit, git add, git status, e vamos fazer o commit, git commit -m, e o que a gente fez aqui? A gente fez a integração, desenvolveu, né, a integração com o banco de dados, né, o CRUD, a gente fez o development ao CRUD using MySQL database. With PDO. Então foi isso que a gente fez e a gente tem o commit feito. Então, nesse vídeo é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.